Olá, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a doutrina espírita. E esse convite que foi feito dessa vez nos deu um presente. Além da oportunidade de estudar mais um pouco, porque eu sempre digo que quem faz o estudo é quem mais necessita aprender o que o estudo abrange. Então, esse estudo, que foi um presente, é do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o Cristo Consolador. Eu acho essa nomenclatura perfeita, encantadora. Primeiramente, antes de começarmos, peçamos as bênçãos desse que é nosso irmão maior, mestre de nossas vidas, para que possamos transmitir e apreender tudo aquilo que o estudo precisa passar e a gente atinja o objetivo ou os objetivos desse estudo. E esse capítulo começa com uma das mensagens mais encantadoras de Jesus, a meu ver. Está registrado em Mateus, capítulo 11, versículos 15 a 17 e 26. E diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu amo ler e reler esse trecho. Todas as vezes que eu estou triste, cansada, aflita com alguma coisa, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo nesse trecho. E ele vem de uma forma perfeita até mim, porque Jesus fala que não importa o problema, não importa a dúvida, não importa a carga que estejamos aguentando. Ele diz claramente que ele irá nos aliviar. Aliviar. Um alívio de Jesus é uma coisa preciosa, não é mesmo? E vejam que esse vinde a mim, ele está saturado de vibrações amorosas. É um trecho raro e especial realmente. Porque a gente, apesar de todas as mensagens de Jesus, a gente nunca entrega em nossas preces completamente os problemas, as dificuldades nas mãos de Deus e de Jesus. Como diz aquele Salmo 35, e que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É tão simples, é tão fácil, mas a gente ainda tem o vício, o ranço e a ilusão de acharmos que somos detentores das soluções de nossos problemas. Obviamente que algumas soluções dependem de nós, né? A gente não vai ler esse entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente não vai cruzar os braços e dizer, bom, resolve aí pra gente, Pai. Não é assim, a gente faz a nossa parte, não é verdade?
Agora, depois que a gente faz tudo o que era possível, materialmente, emocionalmente e em termos de fé, depois que a gente faz tudo isso, é muito simples entregar o problema e aguardar a solução, né? Que a solução nem sempre é aquela que gostaríamos, mas tenhamos certeza que é sempre a mais necessária, a perfeita solução do Pai. Voltando a esse trecho do Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a gente pensa assim: Jesus faz um convite. A gente lê, gosta do que lê, mas a gente pensa: como alcançá-lo? Como estar no colo de Jesus? Se às vezes nos parece tão distante. E a resposta a isso vem no que eu chamo de segunda parte desse trecho. A primeira parte eu chamo de convite. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a segunda parte eu chamo de a solução. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Tá aí o caminho, né? O caminho para a gente alcançar, atingir esse convite, aceitar esse convite e saber que direção tomar, não é mesmo? A propósito, caiu minha colinha. Alguém sabe o que é jugo? Gente, para ler Evangelho, para aprender doutrina espírita, a gente é chamado a usar um dicionário. Sempre, sempre. Naquela palavrinha está o nó que se desfaz. Então, jugo, que Jesus cita nessa que eu chamo de parte segunda, a solução, o jugo que ele propõe, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo era uma peça de madeira pesada, colocada na cabeça dos bois, presa ali, para que eles fizessem o serviço de arar o campo ou de carregar uma carroça. E essa peça de madeira, muito pesada, difícil de carregar, ela cria, a gente está falando dos bois, tá? Mas a gente vai entender depois por quê. Ela cria um vínculo de submissão e obediência. O boi ali não tem alternativa a não ser fazer o trabalho que lhe é solicitado, mesmo com aquele pedaço pesado de madeira no seu pescoço, na sua cabeça, não é? E aí a gente vai para um outro pedaço, depois a gente volta a isso. A gente lembra, eu sempre gosto de lembrar isso, nós somos crianças espiritualmente falando.
crianças espirituais. Assim, os espíritos superiores, os maiores da vida espírita, nos veem. E nós somos pequenos, frágeis, sensíveis e meio perdidos. A gente tem dificuldade de ter aquela, como é que eu vou dizer? Aquele equilíbrio. Nós não temos. Ainda não temos, né? E a gente é tão sensível e tão frágil que qualquer coisa nos assusta. Qualquer dor nos apavora. A gente não está preparado para aceitar o que vem. Muitas vezes, na forma de dor. É complicado. Dor física, dor moral, dor espiritual. E aí eu recorro a um dos mestres da doutrina espírita, no meu ver, chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça nasceu, era o 9º filho de uma família de 10 filhos, uma família que vivia com parcos recursos. Ele nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, e teve aquelas dificuldades todas de início de vida, de infância, com recursos difíceis. O pai trabalhava na roça, a mãe lavava roupa para fora, que era a maneira antigamente mais fácil, né, de se conseguir o sustento, né? E vejam que Jerônimo Mendonça, na idade de 17 anos, repetir porque eu falei embolado, na idade de 17 anos, ele já era um exímio jogador de futebol. E sabia que era aquilo que ele queria para a vida dele. Acontece que, aos 19 anos, descobre a dor. Ele era vítima de uma artrite reumatoide, uma doença reumatológica incapacitante, que fez com que ele, aos 19, usasse muletas, dali passasse por uma cadeira de rodas e finalmente por uma cama ortopédica. Nossa, a gente pensa, eu não aguentaria isso. Nossa, ainda estou longe de alcançar isso. A dor já bateu de algumas formas, mas a gente fala, graças a Deus, não dessa. E vocês pensam que Jerônimo Mendonça se fez rogado? Absolutamente. Continuou com seu bom ânimo. Era uma pessoa alegre, vivaz, que dava conselhos a todos que o procuravam, e não eram poucos, que fundou, além de creches, 3 casas espíritas. Deixa eu lembrar os nomes porque fica difícil. Ceareiros de Jesus, Manuel Augusto da Silva e Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Além das creches, com dores. E, gente, não sei se alguém já experimentou doença reumatológica, a dor é cruel. Cruel. Ele ainda arranjou ânimo e tempo para escrever livros
Crepúsculo de um Coração, que a gente vai falar dele já já. Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e, finalmente, 14 anos depois, esse em coautoria. E aí a gente vai no livro Crepúsculo de um Coração e encontra uma parte que chama a gente a atenção, que puxa a nossa orelha. Hino à dor. Quem é que pensa, né, com essa doença, de fazer um hino de gratidão à dor? Só mesmo um espírito que já sofreu, que está sendo trabalhado pelo buril da dor para fazer esse canto de homenagem à dor. Ele começa assim: louvo-te, ó dor, incompreendida missionária do Altíssimo. Tu, desde as mais remotas eras, vens na posição de escultora do belo, trabalhando os organismos mais rudimentares da natureza até a condição de consciência racional. Num outro trecho ele diz assim: sei, ó dor, que tu adentras tanto o palácio da República como a mansarda da viúva, mas mesmo assim tens um dever sagrado a cumprir, uma reflexão a levar, instalando a humildade no trono do orgulho, colocando a simplicidade onde reina a vaidade, levando o amor onde se entroniza o ódio. Tu, ó doce missionária, dominas a terra inteira como sendo a artífice, sagrada e divina. Eu vou ler só esse pedacinho, mais senão a leitura fica meio chato, né? Eu vou ler só um pedacinho, que é um pensamento de Emmanuel, que ele cita no Hino à Dor, e Jerônimo Mendonça cita, né? Que ele diz assim: lembro-me aqui de um pensamento de Emmanuel, que te conheceu profundamente. Emmanuel, de seu livro Pensamento e Vida. E aí ele fala da função definitiva da dor em nossas vidas. Ele diz assim: até onde iriam os desmandos, os exageros, os excessos, o orgulho e a vaidade, se não fora aqui na terra a ameaça constante da dor, ameaçando a carne atormentada e fraca. Hino à Dor. Esse livro é um livro que está esgotado, mas a capinha dele é assim, ó. A gente encontra ele ainda em sebos. Eu comprei o meu num sebo em ótimo estado. E é um guia para mim. É um roteiro para mim. Bom, continuando, a gente vai voltar, já que o Hino à Dor fala da nossa fragilidade diante da dor e da missão que a dor tem, né, de acordar a gente, né, acordar mesmo, sacudir e dizer: escuta, tá reclamando de quê? Ah, a vida tá difícil, a vida financeira, a vida familiar. E que ninguém se engane,
Toda família aqui na Terra tem problemas sérios. Por quê? Porque a gente volta mais pertinho com aqueles a quem a gente tem mais dificuldade de aceitar, de conviver e até de amar. A gente não pode dizer que eram nossos inimigos em outra vida, mas a gente pode seguramente falar que eram espíritos com quem tivemos rusgas, problemas, conflitos, espíritos que nos tiraram do caminho reto, ou espíritos a quem nós tiramos do caminho reto. Então a gente volta juntinho. Família no planeta Terra é igual a conflito. Lógico que existe o amor que perspassa por entre esses conflitos e no final tudo acaba bem, né? A gente acaba ainda com dificuldade, voltando a estar com aquela pessoa, se reconciliando, mesmo que momentaneamente, mas dá tudo certo. Mas eu vou voltar agora para o pedaço que a gente fala que Jesus, esse mestre perfeito, ele usa a metáfora do jugo para ensinar a sermos como ele, brandos e humildes de coração. E aí, mais uma vez, a gente tem que recorrer a dicionários, a explicações, porque a gente tende a deturpar o conceito de humildade e de brandura também, né? Mas a humildade significa um pouco mais de dificuldade para o nosso entendimento, porque a gente associa a humildade à subserviência, e longe disso, não é. A humildade, eu peguei isso na internet, e agora não me lembro onde, desculpa, eu vou ficar devendo essa fonte, mas diz assim: a humildade, longe de ser servidão, é antes de tudo independência, liberdade interior que nasce nas profundezas do espírito. E ainda, quando temos o direito de reclamar e não reclamamos. Quando ficou entrando essas mensagens, não sei se aparece para vocês, mas já retirei. Voltando, quando temos o direito de reclamar e não reclamamos. Quando abstendo-nos de fazer o mal ou vingar-nos de alguém, procuramos estender o bem, adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo. Percebemos que a humildade, quando isso acontece, quando a gente adota a compreensão e entendimento, a gente percebe que a humildade começou a acender em nós a luz da sua glória. E finalmente é uma virtude difícil de conseguir ainda. E a última coisa que fala nessa fonte que eu busquei na internet diz assim: a humildade é uma das maiores conquistas do espírito. E quem consegue conquistar esta virtude aceita, sem constrangimento, a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Então a gente ajuda desculpem, vou tirar isso daqui, senão fica tocando o telefone. Eu esqueci disso. Normalmente eu desligo tudo, mas hoje eu esqueci disso.
Bom, sigamos. Não estou conseguindo soltar. Sigamos. Então, quando a gente fala, né, no exemplo, no modelo que temos do Mestre Jesus, quando a gente fala brandura e humildade de coração, não é na boca a humildade nem a brandura, não é no pensamento, começa no coração. Por isso o Mestre Jesus falou brandura e humildade de coração. Começa no coração. E, consequentemente, vai se refletir em nossas ações. Não é mesmo? E veja, aí vem a parte terceira, que eu chamo do Vinde a mim, né? O trecho completo do Evangelho de Mateus, quando ele diz a parte 3, que eu chamo de a lição. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, agora que a gente já sabe o que é um jugo, fica mais fácil entender a lição de Jesus nesse último trecho de Mateus, né? No capítulo 11, nesses versículos que eu citei. Fica mais fácil entender quando ele diz que o meu jugo é leve e o fardo também. Pois é suave o meu jugo, perdoem, suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então não é aquele jugo que os bois usam e que nos leva à submissão e obediência, não é por aí. A doutrina espírita mesmo nos fala que é a fé raciocinada. Se você, dá licença, se você não raciocina na fé, você não entende. Então, você não entendendo, fica difícil que aquilo venha a ser parte da sua bagagem. Não dá para entender sem saber o que é. Então, Jesus nos oferece o seu jugo suave e seu fardo leve. E vem a pergunta: por que a gente escolhe, ao invés do jugo suave, do fardo leve, por que a gente escolhe a dor? Nem sempre, como eu falei lá atrás, a dor é imposta. A dor pode vir causada por nós mesmos. Cada vez que a gente se desvia do caminho reto, cada vez que a gente não percebe o que a gente poderia fazer ao próximo, não percebe ou não quer, não é mesmo? Por que a gente escolhe a dor? E a resposta a isso é porque a dor é o contraponto do amor. Quantas vezes a gente já não escutou isso na doutrina? Se a gente não aprende pelo amor, a gente vai ter que aprender pela dor. E é justamente isso. A gente escolhe a dor porque a gente quer, ou ainda, porque a gente não sabe amar. Essa é uma condição sine qua non. A gente não pode escolher o amor se a gente não sabe como amar, o que é o amor. A gente não sabe. Não é que a gente ainda não aprendeu.
Não é que a gente não queira. Vamos pegar o exemplo de uma criança de meses de nascida que ainda não sabe caminhar. Como é que essa criança vai conseguir caminhar sem ajuda? Ela precisa, primeiro, observar os pais caminharem. Somos bípedes, né? A criança primeiro engatinha para depois começar a se segurar nas coisas, ficar em pezinho e depois começar a andar, mas vai por muito pela observação dos pais. Vai também pelo incentivo que os pais dão para que ela ande. E finalmente vai pelo suporte que os pais dão. Muitas vezes segurando as suas mãozinhas nos primeiros passos para ajudar. E é isso, a gente volta a falar de que somos crianças. Somos crianças, sim, não aprendemos ainda a amar. Mas além de sermos aquelas crianças que eu falei, frágeis, sensíveis, assustadas, temerosas, somos ainda crianças birrentas, malcriadas, barulhentas, que muitas vezes a gente não se conforma com o que está nos acontecendo. A gente acha que não merece aquilo. A gente faz barulho mesmo, reclama, chora. Por quê? Mas por que comigo? Mas por que aconteceu assim? Eu tenho frequentado a casa espírita, a gente adora dizer isso, né? Eu assisto palestra, eu tomo passe, eu faço culto no lar. A gente está se esforçando. A gente está se esforçando. Mas ainda somos crianças assustadas, barulhentas, malcriadas. E a respeito de crianças barulhentas, me ocorreu uma fábula, né? Passada no século VI a.C. e escrita por um escravo, Êxopo. E o título dessa fábula é A Carroça Vazia. Então é assim, um pai disse para o seu filho: filho, vamos de maratona a Atenas caminhando? E o filho diz: ô pai, que coisa boa, vamos sim. Vai ser uma oportunidade para nos entendermos, nos conversarmos melhor. E quem sabe, chegando a Atenas, encontremos os sábios na Ágora. Ágora é um local na Grécia público, como uma praça nossa. Existiam algumas construções, aquelas pilastras clássicas, né? Alguns lugares eram cobertos, mas a grande parte era aberta. E ali se reuniam os sábios, o povo. Existia um lugar que tinha função de templo, né? Templo religioso. Então o garoto fala isso. Louco para ouvir os sábios, né? Da época. Lá se foram eles e no meio do caminho, naturalmente, se cansaram e avistaram um lago, um riacho, um pequeno riacho, com árvores frondosas na sua margem. E ali beberam água, sentaram sob as árvores para recuperarem as forças e seguirem. De repente, aquele silêncio, né? De lugar que tem natureza, tem passarinhos, né? Tem o próprio burburinho das águas, né? Do riacho.
Mas o garoto levanta e diz: estou escutando o barulho de uma carroça. E o pai diz a ele assim: esse é o barulho de uma carroça vazia. Aí o garoto diz: mas como, papai? Você sabe que a carroça está vazia? E o pai então diz: porque quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E o filho cresceu, e toda vez que ele observava alguém falando mal do próximo, falando bobagens, ele se lembrava da fábula da carroça vazia. E a moral da história que Êxopo coloca é: quem muito fala, muito erra. Que é mais um convite para nós espíritas ouvirmos mais, observarmos mais, 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Falarmos menos. Ouçamos o próximo. Às vezes, no meio do barulho que o próximo faz, existe uma lacuna de afetividade, existe uma necessidade de ser compreendido. Então, ouçamos o próximo, é também uma caridade maravilhosa. Observemos o que acontece quando estamos perto do nosso próximo, numa reunião em família, numa reunião na casa espírita. Observemos. A observação traz muita coisa que ajuda na formação do nosso equilíbrio, né? Então, a gente ainda não aprendeu a amar. Mas o amor, que é a força divina do universo, é uma escola com uma infinidade de lições. A gente está engatinhando, digamos assim, na escola do amor. Mas a gente chega lá. A gente vai aprender a amar. E aí a gente volta àquela pergunta de como alcançar o colo de Jesus. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, alunos que somos da escola do amor. E qual é esse dever de casa que Jesus nos passa? É a gente seguir a lei de Deus. Esse é o nosso jugo. E essa lei de Deus é somente a do amor e da caridade. Olha que fardo leve. Olha que jugo suave. Seguir os mandamentos de Deus, as leis de Deus, que a gente não precisa procurar em lugar nenhum. Elas estão dentro de nós, gravadas, lá naquela partezinha do nosso espírito, que é a centelha divina. Ali está tudo gravado. O que é o bem, o que é o mal, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Tudo está ali. E essa força divina vai passando dentro da gente, vai ficando à medida que a gente entende que é tranquilo. É só seguir as leis que estão dentro de nós e amar e fazer a caridade. Qual é a dificuldade de você olhar para um irmão, mesmo aquele irmão que a gente acha que não precisa de nada porque tem muito dinheiro ou porque tem muitos recursos espirituais, mesmo aquele irmão?
a gente às vezes não se dá conta de que uma pessoa com muitos bens pode estar sofrendo mais do que a gente. Porque sem bens, sem esse peso, você vive de verdade. Você sabe que todos que estão ao seu redor e te procuram são seus verdadeiros amigos, né? A gente não precisa ficar pensando, será que ele está perto de mim porque eu tenho dinheiro? E outros exemplos mais, né? É só a gente seguir a lei de Deus. E essa lei é do amor e da caridade. Seguindo, a gente tem também a empáfia, né? A ilusão de que somos sabedores de tudo. Né? Depois de um certo tempo, estudando a doutrina espírita, a gente começa a se achar, não, eu sei tudo, eu sei por que acontece, eu já li o capítulo 5, que fala das existências anteriores, por que a gente sofre aquilo que a gente sofre, né? Por que a gente está passando por esse ou aquele problema? Porque vem de vidas anteriores ou dessa mesma vida, né? Mas apesar da gente se achar sabedores de tudo, a gente não encontra as respostas que norteiam a vida. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa é uma das principais lições da doutrina espírita. Porque a gente só conquista a fé raciocinada quando a gente sabe o contexto em que a gente está. Aliás, para tudo, para qualquer estudo. Eu, quando faço estudo na casa espírita, né, do Evangelho, eu primeiro situo, né, os alunos sobre o tempo de Jesus. Como as coisas estavam politicamente, financeiramente, religiosamente, que línguas eram faladas, por que essa diversidade de interpretações, muitas vezes. A gente tem que ter um contexto. E para existir, quando a gente começa a pensar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Para onde eu vou? Quem eu sou? Né? Isso é uma alavanca que a doutrina espírita nos coloca. E muita gente acha que Jesus esteve na Terra e depois foi embora. E nós ficamos órfãos. Não é verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, eu acho que eu falei lá no início os versículos de Mateus errados. O de Mateus, aquele vinde a mim, desculpem, foi o capítulo 11, versículos 28 a 30. Eu sou muito ruim de guardar número. Então, João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, diz assim: e disse que se o amássemos e seguíssemos os seus mandamentos, ele nos enviaria o Consolador prometido, a fim de que ficasse eternamente conosco, o Espírito de verdade. Isso é só para a gente ter uma noção de que Jesus
nunca se afastou da gente. Nunca. Ele é o governador desse planeta. Muito antes de nós existirmos na Terra, Jesus já estava cuidando, preparando o mundo para que pudéssemos estar aqui um dia. Tudo, o Big Bang, todas aquelas coisas, né, da era polar, da era das lavas incandescentes que o planeta se tornou, depois foi resfriado, para depois, mais à frente, surgirem as primeiras formas de vida, né? Aqueles seres monocelulares. Jesus já estava cuidando da gente, cuidando do planeta, para que a gente pudesse estar aqui. Então, ele nunca nos abandonou. E nesse momento do capítulo 6 que estamos estudando, é quando ele fala que enviaria o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco, o Espírito de verdade. E nesse momento, nesse trecho, a gente tem que fazer uma diferenciação muito importante. Porque como ele diz que enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, a gente tem que diferenciar. O Consolador prometido é a doutrina espírita. Mas quem preside a vinda da doutrina espírita, do espiritismo, é o Espírito de verdade. Que, de acordo com o que a gente pesquisou na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, lá fala de diversas maneiras desse momento em que a gente toma conhecimento do Espírito de verdade. Lá fala que os espíritos puros, que são todos chamados espíritos crísticos, porque atingiram a maior perfeição que nós conhecemos, eles recebem os comandos diretamente de Deus. E não é só um espírito crístico, existem outros, cada um com uma função, cada um com um objetivo, cada um com sua missão. E na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, é revelado ali, além da chegada do Espírito de verdade, que fez o quê? Formatou através de Kardec a doutrina espírita. Mas esse Espírito de verdade, ele é Jesus e também os espíritos crísticos do patamar de Jesus, que vêm até nós de tempos em tempos. Então, que a gente não ache que a doutrina espírita, eu gosto sempre de falar isso, gente, a doutrina espírita não é o top do esclarecimento. A doutrina espírita é um patamar melhor de entendimento para a gente, que norteia a gente, que nos ajuda a entender aquelas 3 perguntas que eu falei: quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. A doutrina espírita meio que amarra isso para a gente, mas não é o suprassumo, gente. Isso serve, primeiro, para a gente saber que tem que continuar estudando e buscando conhecimento. E segundo, para a gente não ficar julgando as outras religiões. Esse é um erro crasso dos espíritas. Cada religião tem a sua função.
lembrando que tudo que existe, existe com a permissão do Pai. Então, se tem Umbanda, Candomblé, oh meu Deus, a Igreja Batista, as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, eles existem, essas religiões existem, porque determinado tipo de espírito, porque a gente convive aqui com vários tipos de espíritos, né? Para que esses espíritos encontrem ali o aconchego deles. A doutrina espírita para eles seria ininteligível. E aí tem essas outras. Agora, a doutrina espírita não é a perfeição. É o que a gente tem nesse momento de esclarecimento. É o que a gente tem de lição. Então, a doutrina espírita nos diz que a gente sofre resignado e com fé, a gente encara a dor como artífice da nossa evolução, a gente está no conhecimento da nossa imortalidade, na pluralidade das existências, no conhecimento de Deus, o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus misericordioso, da fé no futuro. Tudo isso a gente sabe graças à doutrina espírita. O Consolador prometido, nesse momento, vai ficar eternamente conosco? Vai, porque todo conhecimento que nos chega é um conhecimento propício para o nosso estágio evolutivo. Então, a doutrina espírita vai ficar eternamente conosco, porque vai fazer parte da nossa bagagem. Mas lá na frente, a gente vai entender que é muito mais do que isso. Que é muito mais. Numa das 4 mensagens enviadas a Kardec nesse capítulo, todas do Espírito de Verdade, e em uma delas a gente vê perfeitamente que é Jesus quem nos fala, ou ao menos o pensamento dele transmitido que nos fala, mas essas 4 mensagens, numa delas diz assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, ensinamento, desculpem. Instruí-vos, este o segundo. Que a gente nunca pare de aprender, que a gente nunca se acomode a nenhuma situação a não ser aquelas que veem claras o amor de Deus. Eu lembrei de um pedacinho, essas mensagenzinhas pequenas que a gente vê em Instagram, Facebook, tem uma muito bonitinha que diz assim: escute o seu próprio coração. É lá que Deus coloca as respostas para as suas dúvidas. E é por aí. A doutrina espírita, o Consolador prometido, ela veio para nos dar uma situada nesse momento. Para a gente se encaixar. Mas a gente tem que continuar pesquisando, estudando, amando, compreendendo o próximo. A gente não pode deixar de fazer isso. E finalmente, para encerrar, que eu acho que eu já estou com o meu tempo estourado, no livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, que eu recomendo fortemente a leitura, são dois livros, né, em que eles esmiuçam diversos autores, Haroldo Dutra Dias e vários outros, esmiuçam as parábolas de Jesus.
e num deles eu li assim: nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Se pensamos que a doutrina espírita é um mapa, não, ela já é o tesouro. Então eu agradeço a atenção de todos e deixo aqui as minhas melhores vibrações para que a gente alcance tudo aquilo que está à nossa disposição, através do estudo, do amor, da compreensão, da paciência, da humildade, que a gente consiga. A paz de Jesus para todos nós. Muito obrigada.